Bom dia, professor. Essa é a mais nova planilha de avaliação física, onde nessa planilha a gente consegue fazer comparações de uma avaliação para outra, em até 4 avaliações. E nessa avaliação, nessa planilha, a gente consegue ter valores previstos de acordo com o gênero e a idade da pessoa. Conseguimos ter classificação da primeira avaliação física e o prognóstico de cada item avaliado. Na segunda avaliação, terceira e quarta, mostra em porcentagem o quanto evoluiu de uma avaliação para outra. E no último quadrante, nessa região, a gente consegue ter uma comparação tanto da terceira para a primeira, como da quarta para a primeira avaliação física. E do lado dessa avaliação, desse indicador em porcentagem, tem o quanto evoluiu em suas respectivas unidades de medida. Se foi em centímetros, se foi batimentos por minuto, se foi mililitro e quilos por minuto, e assim para todos os outros. Vou fazer um teste aqui e aí a gente vai acompanhando o que vai saindo. Então essa aqui é a planilha completa, ela está em branco. Ela só vai começar a aparecer à medida que a gente vai inserindo os resultados. Então só vou dar uma passada nas duas páginas. Então aqui a gente vai calcular, a gente vai preencher nome, sexo, data de nascimento, e vai ter uma série de cálculos respectivos aqui, certo? Então vamos ter os dados iniciais da avaliação física, a composição corporal, onde a gente não consegue mexer, que vai ser os resultados obtidos, as dobras cutâneas, somatórias de dobras, perimetria geral, diâmetro ósseo, avaliação neuromotora, que se refere à flexibilidade, resistência abdominal e flexão de braço, e os exames clínicos vão ser inseridos aqui também para possíveis comparações. Temos o gráfico de composição corporal para cada avaliação física, e para a primeira avaliação física a gente tem um cálculo do somatotipo, a gente identificar qual biotipo a pessoa se encaixa. Ok? Então esse é um exemplo da primeira avaliação com os dados coletados e o que ele nos dá de resultado, certo? Agora eu vou preencher a segunda avaliação para a gente ter uma ideia. Aqui eu já preenchi a segunda avaliação nos campos permitidos para ser avaliado, e na evolução comparativa mostra a porcentagem em relação à primeira avaliação. No protocolo escolhido, quando eu altero aqui de 7 dobras, vai alterar todos os outros protocolos também. Então eu coloco de 3 dobras, vai fazer a mesma comparação com o mesmo protocolo, correto? E assim para todos os itens. Gráfico, como eu disse anteriormente, o somatotipo serve de cálculo somente da base de dados
da primeira avaliação. Então é isso aí, eu vou preencher agora a avaliação 3, a terceira avaliação, e a gente compara os detalhes. Já está preenchido a terceira avaliação. Eu vou passar aqui para a gente comparar. Então tá vendo que a evolução, aquilo que está preto é neutro, aquilo que está em azul é considerado positivo, mesmo que esteja negativo aqui, o sinal de negativo, é sinal que foi uma evolução, teve uma perda, mas uma perda positiva. No caso aqui, a frequência cardíaca em repouso, ela reduziu 1,6% em relação à segunda avaliação, o que significa que uma frequência cardíaca em repouso mais baixa é positiva. Então essa perda foi em função do treinamento cardiorrespiratório, treinamento dinâmico que a pessoa obteve, ou seja, um treinamento no geral, e teve uma redução cardíaca, de batimento cardíaco de 1,6 em comparação à segunda avaliação. E aqui, e tudo que tiver em vermelho é considerado negativo, mesmo que essa avaliação, mesmo que o resultado tenha sido um acréscimo. Um exemplo é aqui a circunferência abdominal. Vamos ver esse aqui. Aqui a circunferência abdominal. Vamos supor que aqui eu tenha aumentado 94 centímetros. Tá vendo? Ficou em vermelho, tá positivo, não tem um sinal aqui de negativo, foi uma evolução, porém essa evolução negativa. E a gente não quer aumentar essa cintura, essa circunferência na cintura ou abdominal em forma de gordura. Então é considerado aqui um aumento negativo, mesmo que esteja demonstrando que foi um aumento positivo. Ok? Está aqui preenchido para os outros gráficos e os outros itens. E aqui um detalhe que já nos apresenta aqui, que é a opção de comparar a terceira avaliação com a primeira. Vamos dar um exemplo, vamos pegar o resultado da composição corporal. Vamos pegar aqui na circunferência. Então aqui nas circunferências eu tenho a opção de comparar a terceira com a primeira. Então eu posso colocar aqui da terceira, ele vai mostrar quanto que foi a redução de batimentos por minuto. Foi 5 batimentos em relação à primeira avaliação. Foi aqui um aumento de VO2 de 9,5 em relação à primeira. Ok? Teve 8 repetições máximas, 8 quilos, né, de repetição da máxima, mais do que a primeira, e assim para todos os outros itens. Vamos ver aqui na circunferência. Vendo? Teve um aumento de 5 centímetros em relação à primeira avaliação, e assim a gente pode fazer com a quarta para a primeira. É só preencher e aqui vai dar todos os resultados em centímetros, unidade de medidas, como em porcentagem em evolução absoluta. Ok? Essa última parte eu preenchi a quarta avaliação, onde a gente pode comparar ela com a primeira avaliação física. Então tá aqui tudo preenchido, tudo que a gente pode preencher aqui liberado a gente pode tá preenchido, e a gente pode também ver a comparação com a terceira para a primeira e da quarta para a primeira. Então a gente só alterar nesse botãozinho aqui rosa, a gente vem aqui da quarta para a primeira, ele vai fazer essa comparação. É uma evolução absoluta de cada item avaliado. Nos resultados aqui da composição corporal, onde até nos interessa mais, a gente pode perceber, de acordo com esse protocolo aqui de porcentagem de gordura de 3 dobras de Pollock, a primeira avaliação deu 9,5% de gordura,
A segunda deu 9,3, aqui 8,3, aqui a 9. E a gente quer comparar uma com a outra, está aqui nessa coluna. Então, a da segunda para a primeira teve uma perda de gordura de 2,3%. Da terceira para a segunda teve uma perda de 10%. Da quarta para a terceira teve uma perda de gordura de 7,9%. Agora eu quero comparar da terceira para a quarta, da terceira para a primeira. Então eu venho aqui e coloco da terceira para a primeira. Quanto que foi essa evolução? Tá aqui, ó. Terceira para a primeira, 12, teve uma perda de gordura de positiva, tá em azul, de 12,1%. Ou seja, foi 1,1% de gordura perdido dessa terceira avaliação para a primeira. Agora, da quarta para a primeira, como está indicando aqui, teve apenas 5,1% de evolução absoluta comparado com a primeira, ou seja, 0,5%. Aqui a gente já consegue ter uma ideia de se a estratégia e os objetivos foram atingidos ou não. Um outro detalhe que a gente pode estar utilizando nessa planilha é que aqui o prognóstico para circunferência, a gente pode definir algumas metas. Por exemplo, a circunferência de abdômen, a gente quer atingir 90 ou 88, se caso fosse mulher. Lá o braço eu quero atingir 42 centímetros. A gente pode ir definindo aqui as metas para que quando a gente chegar aqui na quarta avaliação, a gente vê se foi atingido ou não essas metas estipuladas. Ok? Tá certo? É isso aí que eu tenho para apresentar. Muito obrigado.